A Beth, ela tá nesse momento, ela não tem atrito nenhum, ela passa tranquila, tá passando como se fosse um negócio inofensivo, tá tudo bem. Não é visto como Só uma que coisa crítica, ruim ainda. é um produto extremamente crítico, né, que uma vez exposto, para quem ainda não tem o mínimo discernimento, o mínimo filtro como uma criança, é perigosíssimo. E aí, além de tudo, ainda você alia a uma coisa bacana, que é o esporte, que é a alegria, que é a festa, que é a Copa do Mundo. E aí, o potencial de impacto disso em termos de dependência é gigantesco. E é por isso que a gente tem que tomar medidas efetivas. Um pai veio me procurar. E foi uma das histórias assim mais fortes que eu vi, porque ele falou, olha, minha filha tem 39 anos, tem 2 filhos, eu precisei trazê-la de volta para casa, ela veio morar em casa. Ela não tem mais conta bancária, ela não tem mais acesso a Pix, ela não tem mais acesso a recurso nenhum, porque é o seguinte, qualquer recurso que caia na conta dela, ela imediatamente corre para o quarto ou para algum lugar escondido para ela jogar. Ou seja, é uma pessoa adulta, com autonomia, que perde aquilo que talvez seja uma das coisas que mais nos traz dignidade como seres humanos, que é a liberdade de escolha, a autonomia, porque ela já não tem mais a liberdade de escolha. E eu falei, como é que ela chegou nesse ponto? Ele falou para mim, ele falou, Bezerra, vocês nunca perceberam, né? A gente nunca percebeu absolutamente nada. A não ser o quadro que ela começou com um quadro de depressão, porque ela não tinha mais recurso, começou a vender tudo dentro de casa, e aí a gente percebeu, e as crianças acabaram sendo afetadas, porque ela ficou muito agressiva com as crianças. Enfim, é muito importante a gente trazer isso, né, que é um mal oculto, ele fica ali escondido, ele aparece pouco, mas que é fundamental que a gente tenha esse outro olhar do impacto para quem está por trás disso, para a família que está sofrendo hoje. Porque senão vira uma discussão, o risco é de virar uma discussão, posso ou não posso jogar? Reprimo ou não reprimo? E tal. E a gente não está falando de números apenas, a gente não está falando de estatísticas apenas, a gente está falando para muito mais do que isso, a gente está falando sobre vidas humanas que estão sendo diretamente afetadas pela ambição desenfreada de caras que acharam que é o seguinte, eu vou pagar uma outorga de 30 milhões e se está pagando 30, mais o que tem que investir em mídia e tal, não sei o quê, a entrada, a largada disso daí é 50, 60 milhões. Agora, ninguém põe 60 milhões sem fazer a conta que você não vai ganhar. Aliás, pior, no curto prazo vai ganhar às vezes o dobro disso. Então é muito triste, porque o ganho se dá a partir da perda da dignidade de quem é mais vulnerável. E pior, eu tenho uma tese também de que, além de tudo, além de provocar os gatilhos de compulsão, além de ser um problema de saúde pública, a aposta, ela também pode ser um instrumento de concentração de renda. Porque é o seguinte, você conhece alguém que ficou rico apostando? Não. Claro que não. Você conhece alguém? Claro que não. Agora, você conhece alguém que perdeu tudo? Sim. Eu conheço várias pessoas. Então, aliás, eu conheço gente que ganha... Aliás, eu não conheço. Eu conheço histórias de gente que ganhou muito dinheiro. O dono da banca, esses influencers sem nenhum escrúpulo, e agora, lamentavelmente, milhões por essas mês figuras públicas, jogadores de futebol, narradores famosos, gente que tem influência grande na mídia, fazendo isso, sabendo que o lucro, o dinheiro que ele está tendo, vem diretamente de se tirar o pão da mesa do pobre. É terrível. Existe uma resistência tímida, mas que eu gosto de ver, que é a do Porta dos Fundos, né? Através do humor. E também agora daquele grupo do Caetano, do Gil também, né? Do 342. Que assim, olha, são artistas de esquerda, eu sou de direita, mas o ICL eu adoro ver esses caras, viu? Também, né? Tem feito uma campanha. Quem? Tem mais, o ICL também, que sim, é de esquerda. Sim, o Eduardo. O Eduardo tem pego pesado. Sim. E, inclusive falando que está tendo várias ameaças, está andando com segurança e tudo mais por causa dessa briga. Porque o problema é esse. O problema é que quem deveria nos defender provavelmente está ganhando muito dinheiro com isso. Uhum. E aí, por que ele vai pensar no povo quando ele está ganhando muito dinheiro? Por que o influenciador vai se importar se está pingando na conta dele 10 milhões, 3 milhões, sem esforço praticamente nenhum, né? Ô Vilela, eu tenho... Só para completar, e tem o discurso que a Globo tá fazendo e a Cazé. E aí começaram a bater na Cazé. Mas por que vocês só batem na Cazé e não batem na Globo? Aí a Cazé vem se defender e fala assim, a gente, para fazer o que tá fazendo, não conseguiria sem as bets.
a gente não consegue concorrer com a Globo. Pô, e se tirar de todo mundo? Não vai ter mais Copa do Mundo? Vai ter Copa do Mundo, é óbvio que vai ter. Teve antes de ter bet, então esse discurso também não cola, né? Vocês viram nessa discussão? Vi. É que eu falei do sistema de retroalimentação, né? Mas eu só queria voltar um ponto nos influencers, porque eu acho que a gente tem que dar uma batida nos caras também, né? Cara, eu tava estudando sobre a indústria do cigarro antes de vir pra cá, porque me pegou muito essa fita. Boa lembrança. E aí eu comecei a ver algumas pesquisas mostrando que a indústria do cigarro nos anos 90, ela previu o que a geração dos anos 80, que ia fumar nos anos 90, porque começava com 11, 12 anos, eles previam isso, iria gostar de fazer. Não, mas só pra ti. Não é da sua época, os outros da mesa que vão concordar comigo, tinha médicos que falavam que não fazia mal. Bom, os caras pagavam pra médicos, você tinha propaganda nas revistas, o médico falando, não, pode fumar, é a mesma papo, um cigarro só por não sei o que, não vai te fazer mal, vai te relaxar, não sei o que. Tinha toda uma indústria dos influencers da época. Dos médicos, né? Das autoridades. Exato, das autoridades. Né? E aí, cara, eles previram que quem nasceu nos anos 80, ele teria o sonho de viajar mais do que ter uma casa própria, um trabalho estável, que geralmente era vinculado com trabalho, com alguma coisa relacionada enfim, estabilidade financeira. E aí os caras começaram a investir em propaganda mostrando as pessoas viajando. E deu uma aumentada no fumo. O fumo dos dois sentidos, né? E aí, cara, quando proibiram, restringiram bastante as propagandas e tal, 34% da população fumava. Caiu para 9%. Teve uma diminuição de quase 75% aí no uso do tabaco. Só que as bets pegaram um negócio que é o seguinte. As próximas gerações, a indústria do álcool está sofrendo, né? Eles estão lançando, esses dias atrás eles lançaram uma cerveja sem álcool, vitamina D e vitamina não sei o que na cerveja. Tá ligado? Cara. Isotônico. Agora tem cerveja com proteína que tá chegando no Brasil. Por causa do Monjaro, os fast food estão sofrendo. Também estão se adaptando. Os aviões estão mais leves agora. Tá toda uma mudança por causa do Monjaro. As pessoas estão mais leves, os caras estão fazendo porções menores, é muito louco. Né? E aí o que acontece, cara? Há uma previsão de que essa nova geração ela vai se preocupar mais com o corpo e mais com os esportes do que necessariamente todas as outras gerações passadas. E aí o que a Bet faz? Olha só, a gente foi eliminado da Copa do Mundo, certo? Sim. A gente tem um dos maiores destaques da Copa do Mundo, que é o Vini Júnior, que é o número 1 de uma grande empresa de apostas. Sim. Conhecidíssimo por isso. A mina que tá com ele, que é a Virgínia, foi a mina que tá nessa polêmica de que ela teria simulado uma aposta no Cabo Verde para, né, teoricamente, como diz o Ministério Público, enganar o próprio público. E o nosso outro destaque, que é o Neymar, estava numa mesa de pôquer anteontem, uma semana antes de... Uma semana depois da eliminação. Então, você tem 3... E a Virgínia é muito conhecida por cuidar do corpo, por ter tempo para malhar, esse tipo de coisa. Cara, quando as 3 pessoas mais famosas de influências gigantes, elas estão envolvidas com a aposta, quer dizer que você vai ganhar uma fatia do mercado gigantesca para trabalhar. E a indústria da Bets, logicamente, que ela pensa nisso, né? E você falou uma coisa importante, Joel, você estava falando a questão de que eles estavam olhando para as crianças e para o perfil de consumo ou perfil cultural que eles teriam ali 1 década, 2 décadas depois. E isso se aplica muito à lógica de que, também à lógica de que, quando você percebe que um produto vai ter um impacto de dependência em 1, 2 décadas, o que você pode fazer agora é muita coisa. No sentido de prevenção, no sentido de educação, no sentido de alerta e na preservação, principalmente, da criançada. Né? Então, acho que aí tem uma virada. A Bet, ela tá nesse momento, ela não tem atrito nenhum, ela passa tranquila, tá passando como se fosse um negócio inofensivo, tá tudo bem. Não é visto como Só uma que coisa crítica. ruim ainda. É um produto extremamente crítico, né, que uma vez exposto, para quem ainda não tem o mínimo discernimento, o mínimo filtro como uma criança, é perigosíssimo. E aí, além de tudo, ainda você alia uma coisa bacana, que é o esporte, que é a alegria, que é a festa, que é a Copa do Mundo. E aí, o potencial de impacto disso em termos de dependência é gigantesco. E é por isso que a gente tem que tomar medidas efetivas agora. Bezerra, existe uma solução para isso, trazer o assunto Bet para a eleição, tá? Mas trazer ele
pesado. Concordo Porque com você. essa eleição, Concordo muito. todo mundo diz que vai ser o assunto de segurança pública e tal. Eu tenho recebido lá no podcast, recebi o Caiado e o Zema, tá? E eu fiz essa pergunta pro Caiado e pro Zema. Aliás, a posição do Caiado é bem radical, ele nem a loteria estadual em Goiás pode, né? Recebi o Eduardo Paes, que é candidato a governo, mas é uma pauta nacional, mas eu pergunto também pro candidato a governo. E eu estava falando com o Bezerra, Rio de Janeiro, primeira capital do Brasil, a proibir anúncio de bet em espaço público. Será que não seria uma ação a ser reproduzida e copiada pelo prefeito de Manaus, pelo prefeito de São Paulo, pelo prefeito de Curitiba, né? Então, se a gente trouxer a bet para a discussão da eleição, porque eu quero ver um cara de pau sentar ali, é isso mesmo, eu estou querendo que a população se ferre, todo mundo se vicie nisso mesmo, né? E trazer o debate ético, Joel, eu não sabia, eu descobri que o Mbappé era um crítico às bets, né? Ele não aceita. O cara vem Mbappé não Ele aceita. teve um problema com os parentes dele. O cara lá vem de também, periferia, né? O cara vem de, pô, aí você Bateu na descobrir Federação Francesa, Você vê que arrumou um Vinícius Júnior que veio de São Gonçalo, meu irmão, porra, deve estar cheio de gente em São Gonçalo devendo dinheiro, o cara veio da pobreza, o cara tá ganhando muito dinheiro, ganhando fortuna com a miséria, com o suicídio das pessoas, sabe? Isso, eu acho que a gente tem que estampar esses caras, né? Eu já não sigo mais influenciador nenhum que anuncia bet, sabe? Nenhum. Meteu o bet, não quero mais saber do cara, não. O cara é mau, na minha opinião. Eu posso estar sendo radical, né? Mas a gente tem que enfrentar isso dessa forma, viu, irmão? E você tá falando do futebol, tá? Só que os caras tá lá em Parintins, os caras tá no carnaval, as bets estão em todos os lugares, mano. Nos eventos Parintins mais estão lá em gigantescos. Parintins, né? Sim, Tá nos tudo- eventos, em todos os lugares. Eventos mais gigantescos possíveis, É mesmo, cara? os caras estão. Eles fazem apostas em tudo quanto é lugar que existia uma disputa. Quem vai falar mais aqui? O Pimentel, o Bezerra ou o Joel? Garantido caprichoso, é isso? Garantido. Cara, sabia isso não, irmão, sabia isso não. É? Pô, que triste.